bom, vamos continuar. Vamos Vamos. falar agora da outra série, É. né? Que a gente não pode assim, ficar falando muito nome, né? Mas as pessoas vão se identificar e vão lembrar. E aí eu gostaria que você me... Posso falar que é dorama? É um dorama. É um Isso. dorama. E aí, qual foi a sua experiência com o dorama? Que eu queria saber. E aí, depois eu vou até falar um pouquinho da série. É isso mesmo. Bom, primeiro tem que te falar que eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? Nunca tinha ouvido falar o que era um dorama. E aí eu fui procurar, né? Primeiro eu fui olhar no Google o que era. Aí depois que achei, fui procurar ver os capítulos. E assim, o que eu percebi? Que é uma novela, é uma novelinha, mas é uma novela sem muito apelo sexual, né? É uma novela assim, mais inocente, mas que traz muita reflexão pra gente. Sim. Né? Tem muito contexto social, familiar e principalmente o feminino, né? E aí você falou do dorama e também, assim, agora eu fiquei em dúvida se isso é japonês ou se é chinês. Eu agora não me lembro. Eu acho que é japonês. É japonês, né? É japonês. Então, assim, são essas novelas com os dramas da família, com o drama das mulheres, enfim, com dramas de pessoas, mas que tem um quesinho de humor, é um pouquinho, é dramático, Sim, sim. mas é leve, mas que traz muita reflexão. Esse dorama, em especial, ele fala a história de uma mulher que ela é casada, ela tinha todo digamos, uns sonhos, né, projetos de vida, e se formou, mas não deixa muito aberto isso, muito claro, mas aparentemente se casou, né? Sim. E ela abdicou de cuidar da família, de cuidar da carreira para a família, né? Isso. Tem 2 filhos. E a sogra mora com ela, olha, vamos com o negócio da sogra, vamos pro negócio da sogra. Isso aí não é maneiro, não. Vamos pro negócio da sogra. E o que acontece? Ela tem uma hora que ela tenta agradar todo mundo, né? Ela fica como se fosse uma empregada. Né? O marido, ela querendo agradar, as crianças, quer dizer, a criança não, né? Já são, né? Até médico. Adultos. Já são adultos. E ela servindo o café do jeito que cada um gosta. A sogra reclamando porque não estava exatamente do jeito que ela queria. Né? O marido sendo até, de uma certa forma, áspero. Sim, né? Pelo fato de... Ele desrespeitava ela, não é? Aí ela mudou a marca do café ou de alguma coisa assim, que eu não sei, e ele questionou, né? Não, só para experimentar se você gosta. Então, ele foi muito áspero nesse momento. Então, teve uma hora que ela se ausenta da Copa, e de lá ela começa assim, ela se conscientiza e começa a se interrogar, sim, né? Qual o papel dela naquela família? Exatamente, isso mesmo. Não é isso, né? Ela olha de longe, vê aquele cenário, aí ela começa, olha as perguntas, se perguntar. Isso mesmo. Exatamente. Que papel ela tem naquela família? Porque, detalhe, ela não se sentou. Uma coisa que a gente observa. Não sei nem se tinha lugar para ela se sentar. Vânia. Eu não pensei, não lembro. Né? Ela não se sentou em nenhum momento para... junto com a família, compartilhar aquele momento, e quando ela só servia. Quando ela se ausentou, também ninguém notou a falta dela. Ninguém sentiu a falta. E ela sai, ela fica de longe observando, e aí começa toda uma virada na história. Gente, qual é o meu papel aqui? Né? E muita cobrança, né? Eu acho que atualmente talvez
A gente, como eu falei, a coisa vai acontecendo, a gente não para pensar. As cobranças, quantas vezes você faz algo para agradar e a pessoa reage de uma forma agressiva, sem tato, sem filtro. Isso mesmo. Poxa, mas ela fez para me agradar. Pois é. Ela tentou fazer para e isso aí foi o primeiro questionamento da série. Né? E depois ela tem um acidente, né? Em que, ao mesmo tempo, porque no filme ela é médica, né? E ela fica doida, ela não sabe o que fazer, né? Porque ela tinha praticamente se desligado totalmente da profissão. Sim, só para se dedicar ao lar. Para se dedicar ao lar. Você conhece alguma pessoa dessa forma que faça isso? Né? Ai, Vânia, eu acho que isso é realidade de tantas mulheres, né, Vânia? É complicado. E assim, e não é muitas vezes porque a mulher queira abrir mão da vida profissional. Às vezes não tem outra opção, né? A coisa vai acontecendo e quando viu foi. E é só que o fato de você abrir mão de atuar profissionalmente, de ter a sua remuneração, te faz ficar como se fosse mesmo um empregado do lar, né? Sem respeito, sem consideração. Onde a questão de cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos animais, lavar a louça, essa passa a ser a sua obrigação. Quando, na verdade, deveria ser de toda a família. Deveria ser compartilhado. É triste, né, a gente pensar que isso é realidade de muitas mulheres e, parcialmente, isso é realidade da gente também que trabalhou fora. Sim. Porque a gente trabalhou fora e continuou fazendo tudo isso. E, às vezes, assumindo integralmente. Mesmo tendo marido e filho em casa para ajudar, a gente assumiu mais essa. A gente, aquela coisa, joga nas minhas costas que eu aguento. Sim. Bota aqui que é tudo comigo mesmo. Mas tudo tem um preço, né, Vânia? Depois, essa cangalha toda que a gente bota nas costas da gente, depois, em algum momento, a gente vai pagar o preço. Sim. Né? Isso tem consequência. E no dorama, a consequência foi ela ver que ela tinha ficado invisível. Que ela não tinha, ninguém tinha se conectado com ela afetivamente de verdade. Só viam aquela mulher como uma servidora, né? Aquela que prepara as coisas, aquela que coloca a mesa, ela como uma empregada. Uma empregada mesmo, doméstica. Sim. E assim, mesmo que ela fosse a empregada doméstica, ainda assim, ela precisava ser valorizada, né? Sim, sim. Quando eu falo empregada doméstica, porque a empregada doméstica ela é contratada para fazer o serviço. Isso mesmo. O que não é o caso dela. Exatamente, Sim, exatamente. E também, embora a gente estava falando a respeito da outra série, uma da coisa que eu deixei passar... é verdade, finalzinho. Eu deixei passar o finalzinho, da questão sexual. Da questão... porque o que acontece? Nesse filme, embora seja uma coisa bem suave, não se fala... O marido simplesmente abandonou. O marido não tratava como mulher. Eles dormem em quartos separados. Sim. Né? E assim, ele não pensa em nenhum momento no sentimento dela, nos desejos dela. Isso aí é simplesmente deixado de lado. Deixado de lado. E é triste, né? Porque a gente, e assim, principalmente quem vive uma relação assim de muitos anos com alguém, a gente não pode negar que certas partes da relação, por exemplo, a parte sexual da relação, ela vai dando uma amenizada, né? A gente não pode negar isso, porque isso é real. Só daquela criatura horrorosa. Meu Deus, aquele, meu Deus, é uma aberração da natureza. Eu tava quase mandando uma mensagem perguntando se filho. Pelo amor de Deus, aquilo, nossa.
Ai, tomara que todo mundo consiga ver a série para ver essa parte, porque realmente... Mas é assim... Nas relações muito longas, né, nos casamentos muito longos, a parte sexual ela vai dando uma amenizada, né? Dando uma esfriada. Mas existe a canalização daquele carinho em outras áreas, né? Então, assim, o casal de muitos anos, com filhos já adultos, eles podem se relacionar afetuosamente, afetivamente, não só por muito sexo, mas, poxa, tantos abraços, tantos beijos, tantos aconchegos que vão substituindo, né, aquela potência, aquela virilidade do jovem. Do jovem, que a gente, tanto a mulher quanto o homem mais maduro, acaba perdendo um pouco, né? A mulher, por conta das questões da menopausa, os homens pela questão mesmo da idade, que também passam, né? Então, mas o afeto precisa continuar. E na série não tinha nada. Ela não tinha nada. Não sei se tem uma parte em que ela vai até o quarto. Ah, é. E ela é rechaçada totalmente. Ela é rechaçada. Quem vê a série vai saber o porquê, né? Porque já existia uma outra. Sim, né? Ainda tem isso. Ela é rechaçada. E, como eu te falei, é totalmente ignorado os desejos, a vontade, né? A sensualidade, porque ela nem mais se produzia. Né? Porque, vou fugir um pouquinho, porque é uma coisa que eu observei, que a mulher, quando ela se separa, né, ela começa a se tratar. É verdade, né, Vânia? Começa a se Aí começa a aparecer, vai na academia, vai emagrecer. Gente, eu tenho que emagrecer, tá? Começa a emagrecer, fazer um tratamento, e o cabelo, e unha e tal. E você pode, assim, sua opinião em relação a isso. Por que você acha que essa atitude, né, da mulher começar a se tratar pós-divórcio, pós-separação, acontece dessa forma? Por que ela não faz isso antes? Pois é, né, Vânia? Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Mas eu acho que também tem essa relação com a série, né? Com o dorama. Porque tudo precisa de nutrição. Então, toda relação precisa ser nutrida. E quando não tem nenhuma nutrição, não tem alimento para aquela relação afetiva, aquilo vai morrendo, né? Aquele desejo da mulher de ser bonita, de se apresentar, de se colocar, de se mostrar para aquele homem, isso vai morrendo. Então, ela vai deixando de explorar esse lado que poderia ser explorado até o final da relação. Mas nada alimenta. Nada alimenta. Tem até uma propaganda em que as mulheres vão se divorciar e tem uma... como é que eu vou falar? É um grupo de pessoas que faz a maquiagem, né? Tal, e ela vai na reunião, ela vai na audiência de divórcio, belas, maravilhosas, e ele se assusta quando ele vê. Vendo? Ele se assusta. E talvez seja por isso, né? A gente vai esquecendo. Se anulando. Anulando, sim, é sim. Seria também a questão de você se anular porque você acha que por você ser mãe, você não teria mais esse direito de ser sexy, sensual? Você acha que tem alguma coisa a ver? Vânia, eu acho. Eu acho. Eu acho que a maternidade toma conta da gente de uma forma tão, tão grandiosa, tão ampla, que a gente acaba se esquecendo das outras partes do nosso ser, né? Porque a gente é um ser muito complexo, né? Mas a maternidade, ela requer da gente quase tudo, né? Requer da gente a nossa atenção, requer da gente o nosso cuidado, o nosso amor, a nossa dedicação para aquela cria.
né? Porque é da gente, nos primeiros meses da vida, é da gente que aquela cria vai se alimentar, é a atenção da gente, é o choro que a gente precisa estar atento, e é aquele choro que a gente daqui a pouco sabe até identificar se é xixi, se é cocô, se é fome, se é dor de barriga. Então, a nossa atenção volta toda para a cria, e a gente vai esquecendo. É lógico, a criança cresce, mas muitas das vezes a gente não esquece que a gente já pode deixar a cria ir seguindo, e a gente ainda fica ali conectado naquilo, e a gente vai se deixando, né? Vai ficando só a mãe. Só a mãe se esquece que é a mulher, esquece que é a esposa, esquece que é a amiga, esquece que é a profissional. A gente fica ali. E existe também a questão que existe muita cobrança, né? Muita cobrança. Quando você começa a querer, mas tá botando essa roupa por quê? Por quê? Mas por que tá maquiada? Mas por quê? Então existe, primeiro, né? Nós agora não, né? Mas na época de ter filho, a gente não podia passar nada no cabelo, né? Que podia afetar a criança. Então você acaba ficando um pouco relaxada na visão dos demais. Pois é. Hoje em dia não, você ia passar o tal dos 2 quilos de creme, né? Da outra, né? E ia viver a vida, mas naquela época não. E você vai acabando deixando se envolver nessa questão, né? Muita atenção só para aquilo, né? E você vê que atualmente, quer dizer, mas também tem o filtro, né? Tem. Você não pode exagerar. Não. Nem ser tão moderninha, porque você agora mudou de vida, é outra fase da sua vida. Verdade. Né? Você agora é a mãe, a esposa, mas também você não pode deixar de ser mulher, de ter esse trabalho. E aí, você observa que os casais antigamente, porque isso é uma cobrança que as pessoas falam muito, em relação mas o casamento antigamente durava muito. Mas será que durava porque realmente se mantinha um amor ou porque era tolerado, principalmente pela parte da mulher, determinadas coisas? Ai, Vânia, gente, acho que fica com essa resposta aí. Tolerava muita coisa, né? E aí, você tá falando sobre tolerar, e aí a gente volta na série, lá na primeira. Vamos voltar à série. Quanta coisa a amiga da rainha, né? Depois rainha, ela teve que tolerar. Sim. Meu Deus do céu, muita coisa. A dependência daquele homem, né? A pressão social, né? Aquele desejo desvairado de sexo, ela tolerou muita coisa. É interessante que no final ela tem um contato com um homem que, embora não pudesse ser dela, verdade. Que ele apresentou o sexo. Verdade. Que ela conheceu. De verdade. De verdade, né? Que seria maravilhoso se tivesse, porque no final acho que foi uma decisão dos dois continuar. Verdade. Não continuar. Foi. Mas ela teve essa oportunidade de conhecer. Poxa, isso é o sexo. Isso é assim que deveria ser. É assim que deveria ser. Né? Assim que deveria ser. Mas mesmo assim, ela opta em não continuar. Porque a questão dos filhos gente, quando ela fala, gente, botar aquela criança enorme dentro de mim. Poxa, nossa. Então, porque a gravidez, eu não posso falar muito, não, porque eu não sou muito romantizada nessa questão, né? Eu não levo muito pro lado romântico. Sim. Porque eu acho a gravidez, pelo menos a minha, foi difícil, foi aquela barriga enorme, eu perdi peso pra caramba, passava mal, enjoava, né? E o leite, o peito fica desse tamanho, aquele cheiro de leite. Né? Então existe toda uma consequência da maternidade. Sim, Vânia, não podemos negar. Né? Não é aquele mais não. É bonito, mas tem uns pormenores ali que não são fáceis, não. É isso mesmo. E não dorme, a criança perde, troca o dia pela noite. Então, eu não gosto muito de romantizar isso. Olha, você quer ter filho? Você quer engravidar?
você vai passar por isso. Se não passar assim, vai passar assim. Não tem opção. Né? Mas tem desconforto, sim. Tem desconforto, né? E na hora de dormir, se estiver muito quente, e, meu Deus, e tem que trabalhar. Então, embora eu creio que hoje a coisa esteja mais fácil, né? Porque na nossa época a coisa era complexa, né? Mas mesmo assim ainda existem esses intempéries. Tem. Então, Mas agora você está falando sobre a gestação e eu tô lembrando dela falando, né? E você comentou de botar aquela criança grande na minha barriga. E aí você está falando sobre não romantizar a gestação. E é importante que a gente também fale isso, né? Porque tem muitas mulheres que optam por não serem gestadoras, né? Por não terem filhos. Sim, hoje em dia, atualmente já tem mulheres que elas optam em não ter a maternidade, não aceitar a maternidade. Pois é. Mas talvez a gente ainda tenha preconceito por achar que a mulher nasceu para ser mãe. Nem todas, né? Nem todas. E que a gente possa aceitar as que fizeram uma escolha diferente, né? Que fazem escolha diferente de não querer ter, ou gestar, ou querer adotar uma criança já maior para não ter que passar por isso. Enfim, que isso é muito importante a gente dizer. Sem contar que a criança, ela é para a vida toda. Toda. Mas meu filho tá grande. Não, filho, continua sendo filho, continua dando trabalho, preocupação. Então, esquece esse negócio de ser temporário. Temporário não é. E aí, voltando, vamos voltar ao nosso dorama. Sim, vamos. Nosso dorama. E eu acredito também que, embora... não sei se foi esse o objetivo do diretor, mas a dificuldade de você entrar novamente no mercado de trabalho. Sim. Da doutora. Da médica. Da médica. A ponto. E eu já tive uma situação real de eu chamar uma moça. Ela falou assim: você é formada em quê? Eu sou formada em pedagogia. Aí eu falei: então, fulana é pedagoga. E ela se assustou. Nossa. Ela se assustou. Ela nem se via. Gente, eu gostei. Mas você não é pedagoga? Não sou, mas... Então, você vê que isso não é tão raro assim. Não é tão raro. E a gente, assim, nós somos cobrados o tempo todo. Você cobra quando você erra uma palavra, quando você esquece um acento, quando você se senta um pouquinho fora do padrão. Então, nós somos cobrados o tempo todo nós somos cobrados. Pois é, o Big Brother, né? Da vida real. Tempo inteiro. Tem coisas que eu já não sei nem mais como é que fala, que eu esqueço, que eu nunca... Caraca, mas ela errou. Pois é, como se não pudesse. Como se não pudesse, né? Como se não... Gente, isso não foi tivesse um crime. Direito, né? E assim, e quem nunca? Poxa! E quem nunca? Poxa! Todos nós. E quem nunca, exatamente. E assim, uma outra coisa também que eu observo, a questão assim, poxa, você usa esse cordão? Esse cordão não está mais na moda, mas eu gosto desse cordão. Eu quero ficar com esse cordão. Entendeu? Então, as pessoas, elas têm que respeitar isso. Sim. Tem que respeitar. Sim. Então, você vê que durante, né, a continuação do dorama, a doutora, né, ela vai mudando. Ela vai. A fisionomia, ela corta o cabelo, ela vai se transformando, porque ela vai começando a entrar no mercado de trabalho. E você percebe a discriminação dos que já estão lá e são mais novos, né, que não respeita, não respeita, porque o jovem hoje em dia, ele não quer mais ouvir opinião, ele não quer mais ouvir situações, porque eu acho que é questão... Vou falar uma coisa muito feia. Isso é uma burrice. Porque, olha, se você colocar o dedo aqui, você vai levar um choque.
eu vou ficar feliz da vida de eu ser avisada que eu não posso colocar o dedo ali. Pô, muito melhor pra mim. Do que eu saber lá, isso na experiência. Pois eu tenho que fazer isso pra saber. Então, eu acho que você tem que aproveitar a oportunidade do jovem, da pessoa que já tem uma experiência, e até do jovem mesmo que já teve experiência, porque você tem que fazer uma troca. Claro. Tem coisa que eu não sei fazer, não, mas isso aqui, ó. E assim, eu vejo assim, não tem a paciência. Não. Não, deixa. Não, me dá aqui que eu faço. Toma, tá feito. Então, nós, principalmente as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, que têm uma certa idade, elas vão se deparar com coisas que não existiam. Não existiam. É verdade. Né? Então. É um desafio. É um desafio que só em ela aceitar já é uma vencedora. Só por ela aceitar a tentar entrar novamente no mercado de trabalho, porque ela deixou em algum momento de dar prosseguimento ao sonho dela. Né? Até pela família, pelo filho, pelo marido, e de repente ela tomou aquela decisão, não, eu vou voltar. Mas e as pessoas em volta, ela, digamos assim, ela dificulta ao máximo esse retorno. Nossa, não acreditam, né, que a pessoa possa ainda render, não acreditam que a pessoa tem potencial para oferecer. E além de tudo, ainda acham, isso é uma coisa de mercado, né? Acho que é mais um a disputar um cargo, uma oportunidade, né? E assim, você está falando sobre essa coisa de se recolocar no mercado, e falou uma coisa muito importante, que é a decisão de voltar. Porque muitas mulheres, como você falou dessa, que ouviu falar que ela era pedagoga, nem ela tinha se escutado que ela era pedagoga. Então, olha que bacana, que resgate. O fato da pessoa se enxergar que e a partir disso tomar uma decisão para retomar uma parte da vida. Não é fácil, né? Que, como você também já falou, tudo é muito dinâmico. Muito dinâmico. As coisas mudam, a pessoa precisa se atualizar muito, mas é tão importante sair daquele lugar, né? De ir lá tentar, de ir buscar uma oportunidade de se recolocar, de viver a vida assim mais plena, né? Sim. E o jovem, ele não tem a paciência. Por exemplo, o meu pai, ele contava histórias. A gente sentava em volta dele, né? E ele contava histórias. Às vezes, as histórias já tinham contado, mas era tão divertido que a gente ficava lá, olhando e rindo mais uma vez. Mais uma vez. Então, hoje em dia, não existe isso. Às vezes, muitas das vezes eu conto uma história pra você que eu já contei. Mas, poxa, mas é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Né? Então, eu não vejo tão... Não é nenhum problema. Não vejo isso como um problema, né? Pois pessoas mais velhas contando, repetindo. Não, realmente você contou. Inclusive, eu gostei daquela parte. Você pode incentivar. Pois é. Né? Sem discriminar. Sem discriminar, entendeu? Eu acho que tem que acontecer isso. Sim, acolher, né, Vânia? Porque um dia você também vai estar lá naquele lugar. Vai precisar. E assim, eu vou falar uma coisa pra você. As pessoas dizem que eu sou muito... como é que eu vou te falar? Eu vou viajar. Eu já começo a planejar, aqui treco já dias, e o que eu vou precisar, o que eu vou fazer. Eu tenho uma precaução muito grande, né? E, assim, a primeira vez eu escrevi um livro, vou dizer que esse livro que eu escrevi não foi o meu best-seller, porque eu estava fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Estava fazendo o curso longe, o curso de superior, tinha prova toda semana, e tinha que fazer trabalho, e tinha em casa. Então, eu fiz o livro mais ou menos em 3, 4 dias. O foco estava muito dividido, né? Estava muito dividido. É óbvio que eu poderia ter rendido mais se eu estivesse num período calmo, né? Concentrada e tal. E do nada, o cara falou assim, vamos fazer uma live. Eu falei, como assim live? Como é que é isso? Eu sequer sabia como fazer isso.
Sim, Vânia. Né? E aí, não, eu estarei aqui em Brasília, você aí no Rio, vamos fazer essa live. Eu falei, meu Deus, fiquei, acredite, uma semana com dor de cabeça. Sim, Deus, como é que é isso? Como é que é isso? Você vai errar, você vai falar bobagem, porque até erros de vícios, né, de linguagem que nós temos. Né? Então você começa a querer ser perfeita e aí gera estresse, meu pai. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Entrou uma moça, uma menina, né? Uma jovem, e ela também estava muito nervosa. E aí graças a Deus. Sabe o que aconteceu? Eu estava acalmando ela. Aí eu falei assim, peraí, gente, porque não é segredo para ninguém que eu tenho medo de elevador. Né? Até porque eu tive uma experiência muito ruim. Então, eu entro, mas se puder evitar, né? Se puder evitar, eu não venho, eu não subo. E aí, mas quando eu estou, eu vejo, por exemplo, se eu estiver no elevador... E tem alguém com mais medo? E se acontecer do elevador travar, parar, eu automaticamente incorporo uma outra Vânia, aquela Vânia que não tem medo, aquela Vânia que vai te acalmar. Entendi. Entendeu? Eu não sei bem como é que isso funciona. Troca de papel na hora. Troca de papel, e aí por isso que eu gosto daquela live que eu já fiz, do Batman. Sim. Eu uso a capa do Batman, que eu tenho guardada em algum lugar, para eu me posicionar e entrar como a protetora. Sim. Na hora você, calma, porque não sei o que, eu vou esquecer que eu tenho medo. Eu não sei exatamente como isso funciona, não sei como eu faço isso, mas eu faço. É sua forma. É sua forma de autopreservar, porque você não vai querer surtar lá. Não, porque eu surtando, eu sei que ninguém vai me segurar. Então. É mesmo. Mas faz bem. A gente precisa desses instrumentos, né, Vânia? Mas isso quando a gente vai se conhecendo, isso fica mais fácil. Porque você sabe que se você for para um caminho de desequilíbrio muito grande, ninguém te segura. Então é melhor você... Opa, deixa eu blindar meu medo, que agora eu não posso. E fazer tudo possível para controlar a mente. Eu acho isso perfeito, maravilhoso. Eu não sei bem como é que isso funciona. Eu também não. Não. Bom, estamos no nosso horário. É verdade. Vamos voltar, estaremos aqui. Em nome de Deus, Deus vai nos ajudar. Sim. Que a gente vai estar aqui. Vamos voltar a falar sobre outras séries, comentários. Vamos também, vamos recuperar a capa do Batman, né? Que a gente acabou de falar aqui. Vamos voltar ao bullying do palhaço. Que a gente nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Algumas lives muito interessantes. Que as pessoas cobram muito. Gente, mas aquela gente, dá pra você falar? Aquela história de novo. Fala, por favor. Fala de novo. Peraí, sabe quando a pessoa fala? Explica de novo. Mas é isso. Mas sendo que vai ser diferente. Porque a gente já amadureceu algumas coisas, né? Vai ser novo. Vai ser novo, mas a live, o nosso trabalho é dinâmico. É, isso mesmo. É dinâmico. E assim, eu tenho certeza que você tem esse sentimento, porque quando você consegue puxar alguém do poço, tá? E trazer... É maravilhoso. A sensação, eu acho que é melhor do que a dele. Que tá dentro do poço, né? Porque você, caraca, eu consegui. É mesmo, Vânia. Né? Eu consegui. Concordo. Sabe? É uma sensação muito, muito boa. Sim. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu agradeço o convite. Muito feliz. Eu também. Né? Eu acho que... Muito bom. Não poderia ser outra pessoa. Eu também acho. Não poderia ser... Tinha que ser você e a Lídia. Né? Muito boa nossa companhia, né? A gente conversando, rimos bastante, temos foto rindo, gente. Rindo, você acabou de rir, ninguém fez a pose. Ninguém fez a pose. Mas tá bom, o pobre do Iago, coitado, né? O Iago deve já deve ter envelhecido. Descabelado, deve ter envelhecido uns 3 anos com a gente aqui. Muito obrigada pela sua presença.